Oi, gente! Eu me chamo Paty e hoje eu estou aqui para compartilhar o primeiro relato da página Caminhos do Axé. Esse relato ele ficou bem comprido, então eu resolvi fazer em partes até para ele não ficar muito longo, tá? Então bora lá! Esse relato ele fala sobre uma casa de religião onde usava da espiritualidade, da fé das pessoas para tirar vantagem. Esse relato é real, tá, gente? Onde a confiança cega, ela foi manipulada por pessoas de má fé, causando impacto na vida dessa pessoa. Onde ela foi buscar conhecimento e no final, essa casa, ela não tinha conhecimento e muito menos fundamento da religião. Acredite. Então vamos já iniciar esse relato que se chama Os Sinais Estavam Ali o tempo todo. Então vamos começar. Então aqui é só nomes fictícios, tá? Não falo os nomes reais. Então vamos começar já pro relato. Oi, Paty. Pode me chamar de Lu. Eu nunca imaginei que um dia fosse contar isso para alguém, muito menos colocar uma história dessas em um canal, mas hoje eu sinto que preciso contar. Porque olhando para trás, eu fico pensando como é que eu não percebi isso antes. Os sinais estavam ali, desde o começo, só que eu confiava demais e não queria acreditar que tinha alguma coisa errada. Eu frequentava uma casa de religião já fazia um tempo. No começo, para mim, era tudo muito diferente. Eu realmente acreditava que tinha encontrado um lugar onde eu podia viver a minha fé. Aprender, ajudar e estar perto de pessoas que tinham a mesma fé que eu. Eu confiava muito nas pessoas de lá. E foi justamente por confiar que comecei a ajudar em tudo que eu podia fazer. Fazia trabalhos, ajudava com as coisas da casa, colocava meu tempo à disposição. E nunca fiz pensando em receber alguma coisa. Era pela minha fé. Só que com o tempo, comecei a perceber umas coisas que sinceramente começaram a me incomodar muito. Tinha coisa que simplesmente não fechava. Eu ouvia uma versão de uma pessoa e depois ouvia outra completamente diferente. E eu ficava pensando, mas peraí, não foi isso que falaram antes. Começaram a aparecer situações envolvendo dinheiro, algumas atitudes que eu achava completamente erradas e coisas que começaram a me deixar com o pé atrás. Mas eu ainda tentava justificar. Talvez não seja bem assim, porque quando você confia em alguém, você não quer enxergar o lado ruim dessa pessoa. Você tenta arrumar uma desculpa, tenta acreditar que está tudo bem. Só que chegou uma hora em que começou a ficar difícil demais de ignorar. E os sonhos começaram. E não foi um sonho ou outro, foram vários. Alguns eu acordava e pensava, meu Deus, que sonho estranho. Outros eu nem conseguia entender, mas sempre ficava aquela sensação ruim, aquela sensação de que tinha alguma coisa ali que eu precisava prestar atenção. Era como se eu estivesse tentando mostrar, era como se alguém estivesse tentando me mostrar alguma coisa e eu não estava entendendo. Mesmo assim, continuei indo para essa bendita casa. Até que aconteceu uma coisa durante uma gira, que hoje eu penso. Como é que eu não entendi aquilo naquela época? Eu confiei tanto, Paty, que nem sequer eu duvidava do que era falado, pois eu estava ali para aprender. E nessa gira, uma entidade veio até mim e falou algumas coisas. Eu ouvi tudo. Fiquei pensando naquilo depois, mas não conseguia entender de fato o que ela quis me dizer, pois era tudo novo para mim. E
hoje, depois de tudo o que aconteceu, eu fico até indignada pensando nisso. Porque o aviso estava ali. Só que eu estava tão envolvida com tudo aquilo, confiava tanto nas pessoas e acreditava tanto que aquele era o lugar certo que simplesmente eu continuei. E os sonhos também continuaram, cada vez mais, até que eu comecei a sentir que não era normal. Comecei a pensar, tem alguma coisa errada aqui. O que eu não estou enxergando? E quanto mais eu tentava ignorar, mais as coisas aconteciam. Foi aí que eu comecei a perceber que talvez aqueles sonhos não fossem só sonhos, talvez fossem avisos. Talvez estivesse tentando me preparar para alguma coisa que naquele momento eu não estava pronta para enxergar. E quando algumas verdades começaram a aparecer, tudo começou a fazer sentido. E eu lembrava de um sonho, depois lembrava de uma situação, depois daquela gira, e pensava, não é possível. Será que era disso que estavam tentando me avisar o tempo todo? Aí eu comecei a voltar no passado e começar a perceber um monte de coisa que na época parecia pequena demais. E hoje eu penso, como é que eu deixei passar? Paty, tem coisas que eu não me conformo, mas pense comigo. Se eu estava ali pela fé, é lógico que passou despercebido e eu acreditei. Até que chegou um momento em que não dava mais para fingir, eu não estava vendo. Ou melhor, a venda dos meus olhos estava finalmente caindo. Eu descobri coisas que me decepcionaram muito, mas muito mesmo. E não era simplesmente uma decepção com uma pessoa. Era um lugar onde eu tinha colocado minha fé, minha confiança, meu tempo, onde eu realmente acreditava que estava fazendo tudo certo. E descobrir certas coisas foi muito E descobrir certas coisas foi muito difícil. Foi aí que eu comecei a entender que talvez realmente não estivesse no lugar certo. Mas depois de quanto tempo? E os avisos, hein? Bom, o lugar se dizia ser humilde, entre aspas, de caridade, amor e respeito ao próximo. E o que mais me impressiona até hoje é pensar que eu já tinha sido avisada antes. Eu só demorei para entender. Hoje, quando lembro dos sonhos daquela gira e de todas aquelas situações, parece que as peças finalmente começaram a se encaixar. E tem uma parte dessa história que eu ainda não contei, porque depois de tudo isso, eu comecei a entender melhor o que aquela entidade queria me dizer. E teve um sonho específico, um sonho que até hoje eu não consigo esquecer. E quando eu finalmente entendi que aquilo poderia estar querendo me mostrar, muita coisa mudou. Mas essa parte eu vou contar com calma, pois será um relato um pouco longo, porém necessário, porque foi aí que essa história realmente começou a fazer sentido. Gente, que relato misterioso! Lu, você nos deixou curiosa? E agora? Então, gente, e vocês? Me conta aí o que vocês acharam desse relato. Comenta aí que logo eu vou trazer a parte 2. Então, gente, até o próximo vídeo.